Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós conhecemos essa história, uma história muito linda e uma história desafiadora. A Bíblia vai relatar a história de Abrão, um homem que teve o privilégio, diante do seu momento, diante da sua realidade, de Deus falar com ele e Deus fazer uma chamada, Deus se revelando a Abrão acerca de um grande propósito para aquela época e que aquele chamado representaria uma transformação no futuro. Imagina comigo, querido. Abrão, ele vinha de uma descendência pagã. Ele estava vivendo como todos nós. E de repente Deus se revela a ele, fala ao seu coração. E o desafio, porque todas as vezes que Deus ele falar aos nossos corações e nos chamar para um propósito, nós vamos ter que passar por algumas fases desafiadoras. Primeiro vem o chamado. Segundo, vem a decisão, porque Abraão teve que tomar uma decisão. Mas toda decisão ela vem acompanhado de uma renúncia. Ele precisou renunciar, porque Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar aonde eu te direi. Então ele teve que renunciar o seu eu para começar a viver o propósito de Deus. E por último, ele teve que agir, a ação. Ele teve que se movimentar, ele teve que confiar. O ato de agir, o ato da ação, demonstra a fé e confiança em Deus. Quando eu olho para essa história de Gênesis capítulo 12, não é diferente quando nós estamos agora na época da graça, na época de Jesus. Por quê? Porque quando nós somos chamados e escolhidos por Jesus, isso é um privilégio. Mas quando Jesus nos chama, nós vamos ter que tomar uma decisão de querer ou não andar com Cristo. E andar com Cristo requer uma renúncia. A renúncia do que eu quero, do que eu gosto, do que eu desejo, daquilo que eu acho que é correto, daquilo que as minhas convicções dizem que eu devo fazer. Então, andar com Cristo, como o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é nesse momento da renúncia que muitos retrocedem, porque têm medo, porque querem viver segundo a sua vontade, quando na verdade nós vamos viver segundo a vontade do Senhor. Mas quando nós estamos dispostos a renunciar à velha vida para viver uma nova vida, nós vamos ter que agir, a ação, o se movimentar. E quando eu começo a agir na direção de Deus, Deus ele age na minha direção. Como foi na vida de Abrão, que se transformou em Abraão, ele se tornou o pai da fé. Nos dias de hoje, nós temos esse mesmo privilégio de caminhar com Jesus, de demonstrar a nossa fé, não viver o nosso projeto, mas o projeto de Deus para nós e sermos poderosamente abençoados, porque Deus honrou a vida de Abrão, constituindo uma grande família, a promessa se cumpriu. Então, se Deus tem me chamado e te chamado, pode ter certeza, a promessa de Deus ela vai se cumprir em nossas vidas e você vai ver que vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus abençoe, um dia de vitória.